Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em respeito a vocês, nós vamos começar, são 19h35. Meu nome é Ricardo Battistini, eu tenho um grupo chamado VIP Battistini, na qual eu faço vários eventos durante essa pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Eu tenho um grupo de diretores e presidentes de empresa, donos de negócio, então, com isso, comecei a fazer lives com eles, né? E acabou surgindo, então, outras oportunidades de live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Regiane, minha esposa, que me acompanha. Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês com um assunto assim tão importante, né? Eu sinceramente conheci o Leandro Matos, né? Ele fez uma live sobre neuromarketing, achei fantástico, fez um grande sucesso também. E eu fiquei muito assim interessado no trabalho de vocês. Queria parabenizar todos vocês, agradecer a presença da Sheila, que é especialista em alta habilidades. Ela já me avaliou aqui, o negócio não está muito bom. A Rosângela, que é especialista em educação especial, né, pedagoga, a Andressa, que é a neuropsicóloga, né, e também sócia do Leandro Matos, e o Leandro Matos, que é totalmente multidisciplinar, né? Deu uma gaguejada aqui, que é bom ao vivo, né, gente? E eu queria parabenizar vocês, gente, começando essa live, parabenizar essa equipe que está aqui, que já foi convidada a morar e fazer esse projeto que eles têm, que eles vão falar no final da plataforma, foram convidados pelos Emirados Árabes. É uma tecnologia que identifica e ajuda no diagnóstico de crianças autistas, né? Então, sinceros parabéns pelo grande trabalho de vocês, eu estou muito ansioso em ouvi-los. A primeira a falar hoje, então vamos começar com a Rosângela, né, Rosângela? Com você, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito boa noite, Ricardo, esposa. Primeiramente, o agradecimento por essa grande oportunidade da gente poder falar sobre esse trabalho, porque ele só tem sentido se ele for divulgado, propagado, né, e inspirar outras pessoas. Eu vou começar, é a Andressa que está passando a apresentação, né? Eu vou começar contando uma história. Eu acho que isso é bem bacana para que a gente possa entender esse contexto que me mobiliza. Eu sou professora da educação especial, minha formação é em educação especial para deficientes mentais, intelectuais, e depois eu fiz a minha carreira, eu fiz especialização e mestrado na área da educação, e eu trabalho na área há quase 3 décadas. Sou professora de uma sala de recursos multifuncional, aqui no bairro da Cachoeira, é uma praia do norte da ilha, uma escola pública que atende cerca de 850 estudantes desse bairro. E é desse lugar que eu vou contar uma história para poder ilustrar o que nos mobiliza nessa causa. Essa história, ela tem uma protagonista que chama Ana Carolina. E a gente tem uma foto dela, tá aí, com autorização da família, para poder divulgar essa história, para poder contar do quanto a identificação impacta e faz diferença na vida de uma pessoa que está no transtorno do espectro autista. Ali na segunda foto abaixo, é a mãe da Ana Carolina. Nós gravamos um programa para a televisão local, onde contava também essa trajetória da Ana. A Ana Carolina, ela estuda na nossa escola desde o 1º ano. Agora ela está no 8º. Então, veja que nós já convivemos com a Ana tem um tempo. Ela é irmã da Tainara, que estudou conosco e é surda. Talvez até inspirado por isso. A primeira hipótese diagnóstica que mobilizou a família a procurar um recurso foi que ela pudesse ter uma perda auditiva. Por quê? Ela tinha comportamentos estranhos, a família percebia isso, a escola também, sempre muito quieta, retraída, não tinha nenhum tipo de reação frente a abraços e interações sociais, eram coisas desse gênero. Então, a família procurou um médico, procurou essa avaliação, inicialmente com essa hipótese que ela pudesse ter uma perda auditiva. Isso não se confirmou, mas ela retorna desse processo avaliativo com outro diagnóstico.
ela teria, na verdade, déficit de atenção. Então, ela começou a ser tratada com isso, começou a ter recursos específicos para a questão do déficit de atenção. Mas aquilo não era suficiente, não fechava. A mãe volta para os médicos e ela chega, então, com um diagnóstico que talvez ela tivesse distúrbio auditivo central. Isso também não pareceu contemplar todas as necessidades da Carolina. Adolescente, ela se retraiu muito mais e começaram os problemas familiares, uma briga entre as famílias, porque a avó dizia que ela era mal educada, que a mãe não sabia da educação, porque ela não queria abraços, porque ela não queria ir nas festas, porque ela era um bicho do mato, essas coisas, essas tensões familiares. A mãe é muito presente e ela sempre questionando. E ela chegou finalmente para nós com um diagnóstico conclusivo: deficiência intelectual. Deficiência intelectual. Veja, agora já é o terceiro diagnóstico da Ana Carolina. Eu levei isso para um colegiado de classe na minha escola e falei: olha, temos aqui, né, um novo laudo para Ana Carolina, deficiência intelectual. A bibliotecária foi a primeira que saltou e falou: não, deficiência intelectual não, é a minha leitora mais assídua, é a que está em todos os recreios na biblioteca, é a que mais retira livros, e ela fica todos os recreios na biblioteca. Não tinha nenhuma relação de amizade na escola, ela se escondia dentro da biblioteca. E, de novo, nós estávamos no impasse. Nesse tempo, então, nós estávamos já com uma parceria estabelecida com a Cognissais para poder validar uma ferramenta da assistente virtual que chama Vera, que apoia o diagnóstico do autismo, utilizando, né, a digitalização do protocolo, essa escala de traços autísticos, e também uma outra ferramenta que é de rastreamento ocular. Já mais envolvida com todas essas discussões, a gente faz uma observação e levanta essa possibilidade da Ana ser autista. Inicialmente a família falou que não, porque já tinha percorrido uma série de médicos e neurologistas e especialistas, e a Ana já está aí com 13 anos, e isso nunca tinha sido ventilado. Mas a gente então usa essa solução para poder criar, né, criar um quadro de prognóstico para a Ana. Quando ela faz essa triagem digital e a mãe conversa com a Vera, que é essa assistente digital, ela deu para o espectro autista. Foi inusitado, assim, porque a mãe pediu para fazer daí a triagem na escola. Ela disse: Rosângela, talvez eu não tenha conseguido entender direito, mas eu peguei o dicionário, eu li cada conceito, e eu estou contente porque pela primeira vez eu vi a minha filha nessas características. E a gente faz, então, um rastreamento ocular e acaba confirmando isso. Ela vai à neurologista com esse resultado, e a neurologista, então, acaba confirmando o diagnóstico da Ana. E daí vem a melhor parte. Porque a gente senta com a Ana, a Andressa auxiliou nesse processo, junto com a família também, e conversa com a Ana e fala o que é estar, né, no espectro autista, o que significa isso. E ela diz: essa sou eu. Ela se reconhece com aquelas características. Uma menina que rapidamente responde a isso, porque ela usava um cabelo comprido que tapava o rosto. E no dia seguinte ela aparece com esse corte de cabelo se mostrando. E eu entro na sala de aula dela para conversar com os colegas e dizer, porque é dessa forma que a gente trabalha na escola, a gente conversa com a turma. E daí eu contei para eles o que tinha acontecido. Ela não estava no script, você fazer a gente chorar, hein? Então, e daí, olha só o que eles dizem. Um dos colegas foi muito espontâneo, e ele disse: então ela não é esquisita, ela é só autista. Por que eles lidam com isso dessa forma? Isso fez uma diferença tão grande na vida da Ana enquanto aluna da nossa escola e enquanto membro daquela família. Porque a avó entendeu, o tio entendeu, e ela passou a ser respeitada nessa condição dela. Só que o fato de ela ser respeitada também deu para ela a coragem, né? E o pertencimento a um outro lugar. Ela disse: agora eu sei o que eu sou e por que eu sou assim. Porque ela também sofria com isso.
Então é isso, eu queria começar essa noite contando essa história para dizer para vocês que quando a gente tem uma pessoa que está com características severas do transtorno do espectro autista, isso fica muito mais fácil. Daí eu quero pegar a fala do Alexander. Ele diz: a inclusão acontece quando se tem a informação, porque a informação desenvolve empatia pela causa. E eu digo mais, Alexander, concordo com você, mas é mais, quando a gente tem a informação, a gente desenvolve uma acuidade mais assertiva. E é por isso que a gente precisa levar essa informação e para todos os cantos, para as famílias, principalmente para os professores. Essas são as duas dimensões onde essas pessoas circulam com mais frequência. O consultório médico, ele é um espaço onde eles vão de maneira rápida. E eu estou falando dessa realidade da escola pública. Qual que é o estofo, que eu digo, a quantidade de informação que esse neurologista vai ter à sua disposição para poder fechar esse diagnóstico? Então, cabe a nós, professores, nos mobilizarmos muito mais, desenvolvermos essas competências para poder ter informações para poder indicar essas questões e auxiliar e apoiar o diagnóstico do autismo. Porque as políticas públicas, elas só vão acontecer se nós tivermos esses dados. A gente sabe disso. Se não tiver estatística que mostre o número de pessoas, nós não teremos recursos disponíveis para que possamos fazer uma política pública de qualidade e como essas pessoas precisam, para ser apoiadas. Muito obrigado, Rosângela. Para ilustrar, para começar. Bom, maravilhoso, não sei o que falar, a gente está emocionado aqui. Estamos contando essa noite com a presidente da Interpharma, Elizabeth Carvalhais. Seja bem-vinda, obrigado. Posso continuar, então? Sim, deixa eu... eu pensei que ela ia falar mais alguma coisa, Rosângela. Agora é a Sheila, né, Sheila? A Sheila é especialista em alta habilidades e gênios. Ela já me identificou aqui no começo, dizendo que eu sou irrequieto. E ela também identifica superdotados. Então, deve ser um trabalho maravilhoso e difícil, né, Sheila? Seja muito bem-vinda. Então, a gente tem uma outra, na tela, a gente tem uma outra informação. Acho que a Andressa pode concluir isso, né, Andressa? Ok. Essa é a única informação, é o único dado que a gente tem efetivamente disponível no Brasil, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Ok. É que o Leandro me passou a programação, desculpa não ter te chamado, tá? Não, fica tranquilo. A gente é hiperativo também, então a gente muda algumas coisas na hora. Então, para eu não cometer nenhuma gafe, é com vocês, tá? Tá bom. Esse é um dado do mundo, né, e principalmente do Brasil, mas por enquanto o único que a gente tem brasileiro, que é a respeito da prevalência do transtorno do espectro autista na população. É um dado da Organização Mundial da Saúde de 2010. Lembrando, nós estamos em 2020, e esse, por enquanto, é o único dado efetivo que nós temos. Isso significa que nós temos de 1 a 2% da população no mundo com autismo. Nos Estados Unidos, onde existem pesquisas mais avançadas, a prevalência é de 1 em 59 crianças com o diagnóstico do autismo, e esse diagnóstico normalmente realizado até os 8 anos de idade. Isso são dados de 2014. Prevalência também muito maior em meninos do que em meninas, né? Então, 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. E aí, trazendo essa realidade para o Brasil, né? Nós temos de 2 a 4 milhões de pessoas com autismo no Brasil. E um relatório da AMA de 2014 nos mostra que nós temos apenas 3 mil assistidos.
Fazendo as contas matemáticas, isso significaria que nós teríamos apenas 0,15% dos autistas ou de possíveis autistas assistidos no Brasil. Esse é um dado bastante relevante para o Leandro depois apresentar um pouco de como que a gente auxilia, qual que é o propósito da Cogniscience em relação à tecnologia. E uma frase que mostra muito, né, desse processo em relação ao autismo, de minha autoria, que a identificação, longe de servir como rótulo, porque não é isso que a gente busca, é estar associada a um melhor resultado na intervenção, que seja terapêutica ou pedagógica, e é por isso que realmente a gente conta com a parceria da Rosângela e da Sheila também nesse processo. Muito bem, e aí sim, convido a Sheila para falar sobre altas habilidades e superdotação, perguntando primeiro a vocês, quantos alunos, quantas alunas com altas habilidades e superdotação têm identificados na escola do seu filho, por exemplo? Conseguem me dar um número? Pessoal, quem tiver esse número, escreve no chat, por favor. Quantos alunos ou alunos com alta habilidade e superdotação têm identificados na sua escola? Por favor, estamos aguardando aqui os números. Tem alguma pessoa com altas habilidades de superdotação também assistindo? Se tiver, por favor. Ou se tiver algum familiar com altas habilidades de superdotação. A Rosângela Kittel diz que tem 32 pessoas na escola dela. Eu esqueci o nome que está escrito como desconhecido. O Alexander diz que a esposa, Alexander, interessante, interessantíssimo. Eu acho que não só a esposa, Alexander. Talvez o filho também. Sim. Na Giovana, nenhuma. Na Marta, a Marta falou que ela não tem. Não, estou longe, Leandro, estou longe. Eu acho que está identificado, sim. Não está longe, não. Mas aí eu quero fazer o teste, eu quero saber realmente, hein? O Fábio, seja bem-vindo. O Fábio foi uma pessoa que interagiu muito durante toda... Muito obrigado pela sua interação, contar a história do seu filho, viu? Uma coragem, Fábio, seja bem-vindo. Nenhuma na escola dele. Maurício Ocubo, seja bem-vindo. O Maurício tem umas perguntas bacanas para vocês também. Bom, acho que mais ninguém, Sheila. Superdotado só eu mesmo aqui, no caso. Então, eu vou trazer, né, assim como a Rosângela, eu vou trazer uma história, né, de uma pessoa conhecida de todos nós. Né? Alguém identifica essa pessoa, a Daiane dos Santos, como superdotada? O que a gente ouve dizer da Daiane dos Santos? Ela é talentosa, né? Não se diz, ela é superdotada. Né? Vocês sabem que na história da Daiane dos Santos, ela foi uma criança, eu tive conhecimento que eu... Sheila, desculpa te interromper, tem também aqui na sala a Marissandra, e o filho dela tem 13 anos, tem um diagnóstico de síndrome de Asperger. Asperger, sim. Sim. Hoje ele estuda em uma escola onde em toda a sala de aula conta com pelo menos 2 crianças com necessidades especiais. Saudade de você, Mari. Obrigado por participar hoje. Ótimo. Gente, a Daiane dos Santos, né, ela conversando com a mãe dela, eu tenho algumas informações, porque eu conheci a mãe da Daiane dos Santos em Porto Alegre. A Daiane dos Santos, ela era uma menina tida como hiperativa na escola, pela família também, pelos amigos da família. Né, a mãe dizia que era difícil fazer visitas nas casas dos outros, porque a Daiane não parava quieta, subia nos móveis, estava sempre pulando e correndo. Né, então, ela foi, né, apontada como tendo hiperatividade, né, foi levada a médicos, e os médicos receitaram a Ritalina para hiperatividade, e a mãe não quis dar essa medicação. A Daiane dos Santos ingressou na ginástica
na época ginástica olímpica, hoje o termo é ginástica artística, com 11 anos, um tempo já bem tarde. Porém, ela foi muito rápida, né? E se não fosse, na verdade, se não fosse uma professora de onde ela estudava que percebeu aquele, né, o desenvolvimento dela na área corporal, talvez a gente não tivesse, né, essa talentosa ginasta que nós temos. Então, ela ingressou na ginástica e na sua primeira competição, né, que foi um sul-americano, após 5 anos de treino, ela já conquistou a primeira medalha. Ali começaram, né, as suas premiações, as suas medalhas. Tá? Então, a Daiane dos Santos, ela não poderia ser, na verdade, né, apontada como um déficit de atenção com hiperatividade. Aquela hiperatividade estava associada à questão das altas habilidades para uma área corporal. Né? E ela teve a sorte de ser, né, de ter pessoas que percebessem isso e pudessem encaminhá-la. Né? Ela conseguiu uma vaga social no Grêmio Náutico União em Porto Alegre, onde ela pôde se desenvolver. Né? Então, ela é um quadro, né, mostra bem uma pessoa com características de altas habilidades de superdotação. Agora, eu pergunto, quantos nós temos no Brasil com as características da Daiane dos Santos e que não são vistos? Né? São confundidos como hiperativos, como rebeldes. Eu tive muita situação de evasão nas escolas, porque eles não suportam, né, o currículo como ele é constituído, né? Tem muitos que realmente reagem a isso. E, ao longo do tempo, realmente, a gente tem essa questão de que superdotado ele é identificado através dos testes de QI. Né? Talvez a Daiane dos Santos, se fosse, né, para fazer uma testagem, talvez não saísse tão bem, não tivesse um QI acima da média. Né? Por quê? Porque os testes de QI, eles avaliam algumas áreas, não todas. Não avaliam um talento musical, um talento corporal, né? Um talento espacial. Até tem testagens que já avaliam o espacial, porém tem áreas que não. Né? Então, muitos escapam devido a essa questão dos equívocos na identificação e a questão dos mitos. Né? A gente sempre associa as pessoas que têm bom desempenho na área corporal, na área musical, na área artística, a pessoas talentosas. A gente não diz que são superdotados. Né? Para superdotação, a gente associa a área científica, a questão da lógico-matemática, da linguística. Né? Mas isso, o próprio Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, ele traz, né? Ou chame todas as áreas de talentos ou todas as áreas de inteligências. Então, no mundo, aqui na tela, né, tem os índices. Nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, né, um índice de 3 a 5% da população teria altas habilidades de superdotação. Só que esse índice, tá, ele é baseado nos testes de QI, em quem teve a possibilidade de fazer e avaliando apenas algumas áreas. No Rio Grande do Sul, na Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação, da qual eu fiz parte, nós fizemos uma pesquisa, porque o governo pedia, né, que os números de superdotados que nós tínhamos para poder abrir o atendimento para esses alunos nas escolas. E nós tivemos que fazer um estudo de prevalência das altas habilidades na população da região metropolitana de Porto Alegre. O índice que nós tivemos foi 7,78%. Tá? Então, é bem maior, né? E pode até passar disso também. Tá? Nós não utilizamos testes de QI. Então, a gente tendo a consciência de que altas habilidades não é algo que está dado, eu acho que isso é importante passar. Né? A gente tem o mito de que nasce com esse potencial e por si só vai se desenvolver. As altas habilidades dependem de um ambiente que estimule, né, que oriente, que conduza o desenvolvimento desse potencial. Se não ocorrer isso, muitos não vão ter o desempenho esperado. Não vão ter. O fato de nascer com essa herança
carga, né, hereditária desse potencial, isso não prevê um sucesso no futuro. Tá? O sucesso, o desempenho, ele vai depender do desenvolvimento desse potencial. Então, a gente não pode ficar esperando que eles apareçam. Né? A gente não tem como ficar ainda negligenciando essa área dentro da educação especial. Então, é tarefa da escola, sim, né, ir em busca desses alunos. Tá? Na população de alunos da escola, a gente tem essa tarefa de buscar esses alunos para poder desenvolver esses potenciais, poder estimular a criatividade, que para eles é uma capacidade enorme, né? E eu até trazendo dentro da história da Daiane dos Santos, para apresentar os comportamentos de altas habilidades de superdotação. Então, a Daiane dos Santos, no seu comportamento, tá, a gente percebe os traços característicos de uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Ou seja, ela tem uma capacidade acima da média na área corporal. Isso não quer dizer, né, que manifeste um desempenho superior em outra área. Tá? Ela até pode... Tem as condições, porém, né, focou na área corporal. Tá? Ela tem, então, essa capacidade acima da média, o envolvimento com a tarefa, que é aquela, né, o tempo que ela destinou aos treinos, né, o tempo de vida praticando a ginástica para se desafiar a ser a melhor. E a questão do alto nível de criatividade, que fez com que ela criasse 2 saltos, né, o dos Santos, com a denominação de dos Santos, que ela fez em homenagem à família, para ficar registrado, né, o salto dos Santos 1 e dos Santos 2. Então, a Daiane dos Santos, ela realmente é uma pessoa com altas habilidades, porém na área corporal. Tá? E existe o mito de que, né, o superdotado ele tem que ter um bom desempenho em todas as áreas. Tá? Isso é um mito. Né? A gente pensando que a inteligência ela é multifatorial, ela tem várias áreas, né? Então a pessoa pode ter altas habilidades somente na área corporal, ou somente na área linguística, ou somente na área lógico-matemática. Então ela pode manifestar esse potencial, ter um bom desempenho em apenas uma área. Pode ser também em mais de uma. Tá? Mas é um mito pensar que ela vai ser, e que vai também se sair bem em todas as áreas do currículo escolar. Às vezes, a área da qual a pessoa tem altas habilidades, ela não é contemplada no currículo. Tá? Se é uma área, talvez uma área musical, se a escola não explore essa área, não vai ser na escola que vai manifestar. Ô, Andressa, acho que dá para... Desculpa interromper, Sheila, não perde o raciocínio. Andressa, dá para tirar, então, essa apresentação do mapa? Porque aí as pessoas veem o rosto da Sheila falando. Ah, sim, sim. Não, só para colocar aqui a questão só para terminar, então, nós temos no Brasil menos de 1% das pessoas identificadas com altas habilidades. Isso devido à dificuldade, né, e a dificuldade de termos pessoas com a formação para ir em busca desses alunos, né, e a questão dos mitos que estão, né, sobre eles. E aí vem como eu disse, né, a tarefa da escola de ir em busca desses alunos através de comportamentos que vão indicando, né, eles vão apresentando alguns comportamentos que vão sugerindo indicadores de altas habilidades. Nós seguimos muito a teoria de Joseph Renzulli, de Connecticut, nos Estados Unidos. É um pesquisador da área, e ele traz a teoria dos 3 anéis, que foi isso que eu apresentei das características da Daiane dos Santos. Ele traz que as pessoas com altas habilidades, né, elas apresentam 3 traços de comportamentos. Elas apresentam ou são capazes de desenvolver esses traços, tá? Ou seja, aquilo que eu falei, capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa, que é a motivação, a persistência, o tempo que destina para aquilo, tá? E alto nível de criatividade. A capacidade acima da média sempre comparada aos seus pares, de
faixa etária e da mesma comunidade. Tá? Então, a criança que vai manifestando um comportamento, um desenvolvimento, né, acima da sua faixa etária, né, então já vai manifestando a capacidade acima da média. E, ao mesmo tempo, a criança que destina muito tempo na observação, na pesquisa, na construção de algum projeto, que se envolve muito com algum assunto ou algum tema, tá? Então, apresenta esse envolvimento com a tarefa, essa persistência, essa motivação, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa que tem alto nível de criatividade, que sai dos padrões, que cria, né, produtos originais, que tem influência de ideias, que tem uma flexibilidade capaz de entender quando o caminho não está certo e retomar e ir por outro caminho, que resolve coisas diferentes dos outros, né? A pessoa que aceita correr riscos, né, se arriscar a inovar, apresentar coisas diferentes, mesmo que seja criticado, né, que não seja aceita a sua ideia. Então, são esses traços que caracterizam um comportamento de altas habilidades. E tendo essa teoria, né, através dessa teoria, foram construídos esses instrumentos que estão agora, né, junto na Cogniscience, que vão para a internet, como forma de triagem de comportamentos de altas habilidades. Aí entra a questão da inovação, né, dessa possibilidade de democratizar essa triagem dos comportamentos, e, a partir dela, ir em busca de um especialista que possa fechar a identificação das altas habilidades. Mas são crianças que passam pela escola, muitas vezes dando trabalho, quando são do tipo muito criativo, dão trabalho na escola. Alguns se mostram de uma forma acadêmica, mais consumidores de conhecimento, apresentam notas altas, né, seguem o ritmo, né, esperado pela escola. Posso ajudar, Sheila? Sim, fala, Leandro. Complementando a fala da Sheila, né? O que nós percebemos? Tanto a Sheila, como a Rosângela, como a Andressa, elas viviam uma angústia. Assim como a própria Daiane e assim como a própria Ana Carolina. A angústia da Daiane e Ana Carolina era uma angústia, claro, de sofrimento, né? Porque não sabiam o contexto que estavam vivendo. Mas a angústia da Andressa, da Rosângela e da Sheila estavam relacionados a: eu consigo ajudar, só que eu tenho uma capacidade operacional muito pequena. São as minhas duas mãos. Então, enquanto essas pessoas passaram, tinham contato com a Sheila, com a Rosângela, as coisas aconteciam. O problema é que o mundo é muito grande. E nós precisamos de mais Sheilas nesse mundo, mais Rosângelas nesse mundo, mais Andressas. Então, essa angústia que nos acabou nos unindo. Se a Sheila quiser finalizar, Sheila, desculpa pela interrupção, aí já vou falar sobre a tecnologia. Não, é bem colocado, Leandro, bem colocado, é isso aí mesmo. Eu acho que a gente não pode mais deixar, né, que estes alunos permaneçam na invisibilidade, né? A gente vive ouvindo essa questão, né, de que precisamos de mais cientistas, de mais pesquisadores, né, de mais atletas para as Olimpíadas, porém nada é feito por eles enquanto são pequenos, né? Por quê? Porque se espera que o superdotado apresente na escola um comportamento de gênio. Enquanto ele não apresentar um comportamento de gênio, ele não é visto como um superdotado. E as crianças, né, com altas habilidades superdotadas, elas passam pela escola, elas estão em formação ainda, né? Eles terão ou não um desempenho superior, se o ambiente favorecer. Então, temos que ir em busca desses comportamentos e promover, né, a educação de qualidade, para que eles se desenvolvam. Legal, Sheila. Obrigado. Obrigado mesmo pela participação. E, então, continuando, né, a questão da angústia, né? O que aconteceu? Nós, eu e a Andressa, há alguns anos atrás, éramos um laboratório de neurociência aplicado ao consumo. Então, as empresas nos contratavam para ajudar a fazer melhores produtos, melhores propagandas, melhores embalagens, para estudar
o comportamento inconsciente das pessoas. Então, utilizamos até hoje, né? Eletroencefalograma, rastreador ocular, identificação de emoções pela face, atividade cardíaca, ou seja, uma série de equipamentos tecnológicos da neurociência para investigar aquilo que você não consegue responder. Se eu perguntar para vocês agora, como é que vocês estão se sentindo agora? Que emoção que vocês estão sentindo? É difícil a gente falar sobre emoções, porque é algo inconsciente. Nós investigávamos esse lado inconsciente com tecnologia. Aí a Andressa, há quase 4 anos atrás, falou, Leandro, nós temos tanta tecnologia aqui, tanta coisa legal, não dá para usar isso aqui para ajudar as pessoas? O que ela estava me dizendo naquele dia era o seguinte, nós temos um propósito maior, não é só fazer propaganda do produto, dá para ajudar muita gente. Eu perguntei quem ela gostaria de ajudar, ela disse que eu queria ajudar os autistas, porque ela já era psicóloga clínica em autismo, além de fazer as pesquisas conosco. De lá para cá, nós começamos a investigar como nós poderíamos ajudar, mas não era para ser produto, não era para ser empresa, nada disso. Era um projeto social que nós queríamos adaptar o que nós tínhamos para ajudar a causa autista. Isso virou, depois nós começamos a descobrir formas de ajudar que nós não imaginávamos, isso acabou tomando corpo. Foi aí que nós encontramos na Escola Municipal Ebias, primeiramente a Rosângela, que ela vivia essa angústia de querer aumentar a capacidade dela de ajudar essas pessoas. E a Rosângela já trabalhava com autismo, tinha uma série de situações lá, como o da Ana Carolina, que ela comentou agora, e depois chegou a Sheila também com essa angústia em altas habilidades. O que nós percebemos? Existe uma história, uma lei, é o seguinte, para você conseguir chegar a mais pessoas, você tem que tornar aquilo que é físico, digital. Quando é digital, você consegue distribuir no mundo todo, de uma forma muito barata, porque você rompe a barreira logística. Então, o que nós fizemos foi pegar parte do conhecimento da Andressa, como psicóloga e pessoa que trabalhava com autismo, parte do conhecimento da Rosângela, na área educacional, para ter essa sensibilidade entre as pessoas, né, e da Sheila também, e democratizar esse acesso. Só que isso é muito complexo. O autismo é um dos maiores enigmas da medicina, né? Altas habilidades também, porque depende de um diagnóstico clínico. Não tem um exame determinístico. Ninguém faz um exame de sangue, tira um cabelo, para quem tem, né? Algum teste, não existe. Então, é chamado diagnóstico clínico, né? Na tecnologia, nós chamamos isso de subjetividade. Na saúde, nós não podemos falar subjetividade. Então, na nossa opinião, a Andressa comentou bem, nós chegamos no Brasil, nós só conseguimos identificar 0,15% dos autistas. Então, qual que é o problema? O problema é que tudo que é feito em relação ao autismo só chega até 0,15. E o que chega, nós temos que melhorar o que chega, né? Ajudar no tratamento. Então, o que nós precisamos, o que nós conseguimos desenvolver e ajudar, isso não é uma propaganda, né? É uma provocação, é digitalizar para democratizar. Então, como é que funciona? Só para dar uma pequena apresentação, vou fazer um convite para vocês que tiverem curiosidade depois de conhecer. Quando a pessoa vai até o consultório, como as meninas já comentaram, existem protocolos de saúde a serem aplicados. Nós pegamos esses protocolos todos e distribuímos grátis em um chatbot inteligente que conversa ali com vocês, isso a custo zero. Então, quando a pessoa entra no site da CogniScience ou no Facebook, ele só manda uma mensagem, aí pega alguns dados iniciais, chegando nessa parte, você escolhe se quer falar com o Eugênio, que fala sobre altas habilidades, ou com a Vera, em relação ao autismo. Então, eu vou escolher aqui o Eugênio, e a partir daqui, começa o trabalho digital da Sheila. Vai lá. Então, começa a fazer algumas perguntas aqui, aplicando esses protocolos todos, já conhecidos. Claro que pega alguma autorização aqui para informação, isso aqui a gente não é divulgado, não é? Isso aqui é para, de fato, ajudar na identificação. E a partir daqui começa a identificação. Então, eu faço um convite para vocês, para quem tiver curiosidade, claro, né, de conhecer, mas qual que é a grande sacada de tudo isso? Tecnologia, ela sempre vai ser uma ferramenta, ela não é fim. Desde os tempos remotos, né, nós construímos ferramentas para resolver problemas relevantes da sociedade. O que nós precisamos é utilizar a tecnologia para democratizar esse acesso a conteúdos científicos, a talentos de profissionais como das meninas. Para quê? Para que nós tenhamos aí sim um impacto social positivo na vida de uma série de pessoas, não só do indivíduo, mas da família, da escola. Então é isso que nós
nós chamamos a atenção hoje, isso não se faz sozinho, né? Isso se faz a muitas mãos, e estamos felizes com esse resultado que estamos gerando. Vai ter muito para fazer ainda, e a gente agradece demais o convite, Ricardo, por estar aqui conversando a respeito. Acho que nós podemos utilizar agora o tempo restante para conversar, né, para bater papo, e quem tiver mais curiosidade sobre a parte técnica, que é um pouquinho mais detalhado, a gente pode conversar nas redes sociais com o maior prazer. Obrigado. Sensacional. Mesmo. Parabéns. Bom, a gente tem um tempo para pergunta. Vamos começar aqui pela pergunta do Fábio Zambolini. Ele pergunta, eu coloquei lá no grupo que pergunta que eles teriam para vocês, palestrantes. E a pergunta do Fábio é justamente a questão como que fica, como vocês podem dar as dicas de orientação sexual. Esse é o desafio dele nesse momento. Ele não sabe por onde começar com o filho dele. A dificuldade da abstração é uma característica do autista, e ele não sabe como iniciar a abordagem com o filho dele. Alguma dica? Ricardo, essa é uma fase que os autistas passam, né, a partir da adolescência para a fase adulta, e realmente é muito difícil, bastante complexa. Daria uma dica já para ele, né? Tem uma nova série no Netflix chamada Amor no Espectro, que fala exatamente sobre esse momento. Vou falar que é um documentário, né? Não é uma ficção científica, são histórias reais, com autistas que estão em busca exatamente de um relacionamento. É uma série bastante divertida, com muito amor, realmente, então vale a pena assistir, né? De repente, até junto com o seu filho, Fábio. Acho que vale a pena você assistir junto com ele. Rosângela também tem uns casos na escola, e talvez possa falar um pouco mais, mas realmente precisa conversar com ele na linguagem que ele vai entender. Não vai adiantar falar palavras rebuscadas, contar todas as histórias que geralmente a gente conta, né? Tem que entrar no mundo dele, contar da forma que ele vai conseguir entender. E tem a questão do filtro, né? Tem a questão do filtro social também. Eu tive um adolescente também, 20 anos, no ensino médio, numa escola que eu trabalhava. E ele queria beijar uma menina e dizer que ia casar com ela. Então, queria fazer isso na sala de aula, beijar. Então, a vontade que ele tem de beijar, bom, eu sempre conversava, eu dizia, tu pode ter a vontade de beijar, não é problema, tu só não pode fazer, né? Tu não pode, tem coisas que não se faz na sala de aula, e tem que ter a permissão do outro, então, conversar abertamente com eles sobre essas questões, porque para eles é muito difícil esse filtro, né? Eles têm a vontade e acham que pode fazer o que dá na vontade. Exatamente, eu não ia colocar nada diferente disso, né, Sheila? É difícil você falar isso de maneira genérica, porque é importante que a gente conheça o histórico dessa pessoa para poder dar uma orientação mais assertiva. Mas eu também passei por situações desse gênero, de ele dizer, mas e tu não gosta, mas não é bom, né? Claro, é isso. É a questão do filtro mesmo, de entender. Então, uma das questões que a gente coloca sempre é mostrar que socialmente existem regras e aonde que você... O que é esperado de comportamento em cada ambiente. Isso é uma coisa que você pode fazer com ilustrações e orientações. Então, nesse ambiente, a gente tem uma mesa de jantar, aqui a gente espera que as pessoas sentem, usem pratos, talheres e comam. Bom, lá no quarto você espera que as pessoas deitem, durmam, e lá é possível fazer sexo. Com quem que faz sexo? Tem que falar abertamente disso. E também não adianta a gente sair dando uma aula de educação sexual, né? Tem que ver qual é a pergunta, qual é a demanda. Acho que isso é bem importante. Entender o que naquele momento está interessante. Porque vai realmente para a questão... Existe uma questão hormonal ali que a gente precisa acolher, entender e orientar. Mas, genericamente, é isso, sim. Mas tem que ver, cada caso tem as suas especificidades, né? Maravilha. Orquídea Russo perguntou, ela também tem um tema, o autismo na adolescência, quais são os desafios de se esperar nessa fase?
Os mesmos para todos os adolescentes, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem, claro, a gente vai ter alguma coisa mais acentuada por isso, né? Dependendo da pessoa, a dificuldade de entender essas regras sociais, poder ter um filtro social, ou então se colocar no lugar do outro, que é a questão da empatia, da teoria da mente, que a gente diz, mas adolescência é adolescência para todo mundo, não tem uma indicação categorial, né, uma prescrição categorial. Sim. A Milica está perguntando como desconstruir o capacitismo dos pais que estão lidando com as descobertas de um filho autista. Como fortalecer esse núcleo familiar? Quais são as dicas? Então, a pergunta dela é bastante complexa, assim, porque a questão do capacitismo está vinculada à concepção de deficiência que a gente tem. Se a gente pensar uma sociedade, vamos pensar na década de 50, 60, a sociedade acreditava que ter uma pessoa com deficiência no âmago da sua família era um castigo de Deus. Aquela família tinha algum pecado para expiar, Deus olhava e dizia, vou te mandar um filho com deficiência. Era essa a crença caricata que a gente tinha naquela sociedade. Então, as pessoas elas acabavam sendo escondidas, ficavam no claustro mesmo, para que aquilo não fosse revelado socialmente. Nesse tempo, a gente fazia o quê? Simplesmente ignorava e tranquifiava. Depois veio uma outra época que a gente chama de modelo biomédico, uma concepção onde se acreditava que a partir de uma medicação você podia normalizar o comportamento das pessoas com alguma deficiência, transtorno, ou né, que tivessem condições, então, de conviver com a sociedade. Nesse período, a gente dizia, vem para a escola essas pessoas com deficiência, mas elas precisam se adaptar à escola. Era um outro movimento. Aquelas que se adaptavam à escola podiam permanecer. As que não se adaptavam iam para instituições especializadas. E esse modelo a gente carrega ainda muito forte nas nossas ações, nas nossas concepções, nos nossos olhares, principalmente. Porque quando a gente olha para um corpo com lesão, o que nos vem à mente? Piedade? Porque se é piedade, você tem um tipo de concepção de deficiência que você não acredita. Você não coloca crédito naquela pessoa, você acha que ela não pode aprender, que ela não é produtiva. E daí vem sim o capacitismo. Fica essa imagem colada de corpo com lesão igual a inoperância, a incapacidade, né? E isso é o capacitismo. Como dissolver isso, como lutar com relação a isso? Eu entendo que é a partir do conhecimento. É a partir do momento que você confere a essas pessoas os apoios necessários para que elas acessem efetivamente a todos os bens, aos serviços, ao conhecimento historicamente produzidos, que você fornece meios para que elas possam acessar a isso tudo, você também dá a possibilidade de mostrar esse potencial. Porque o que a gente tem feito socialmente é colocar limites. E a gente precisa dar possibilidades para daí, então, desconstruir essa visão capacitismo, de achar que um corpo com lesão é sinônimo de incapacidade. Eu penso que é isso. Né, e tipo, nasceu, né, tem autismo, num cognitivo pode se desenvolver tranquilamente. Né? A gente tem autistas, inclusive, com altas habilidades. Então, a gente acreditar que existe um potencial. Tem o déficit numa área, mas isso não quer dizer que tem em todas as outras. Sim, e o Alessandro mesmo colocou, né, a questão de você surfar pelo espectro, né, não ser aquela questão determinista. E daí eu afirmo para vocês com toda tranquilidade e convicção de pessoa que eu estou há 30 anos no exercício dessa profissão e eu já vi isso. Uma intervenção pedagógica séria, ela tem resultados extremamente exitosos, extremamente exitosos. Para isso, a gente precisa identificar o quanto antes, e hoje o Brasil já consegue reunir cada vez mais, né, condições de fazer isso, a gente vem aprimorando, a gente vem com conhecimento, a gente vem com triagens,
e a gente consegue, com isso, dar qualidade de vida e mostrar o potencial que essas pessoas têm. Eu costumo dizer, e daí eu posso falar de um exemplo, acho que o exemplo, ele diz tudo, né? Eu acompanho um menino desde a educação infantil, ele é autista. Hoje ele está no 8º ano, ele não lê e não escreve ainda, mas a escola ofereceu para ele formas de acesso ao conhecimento via vídeo, a gente também deu para ele a oportunidade de fazer a resposta via desenho, gravando áudios. O ano passado ele ganhou menção honrosa e destaque numa feira de matemática. Ele fez, porque ele desenha de maneira fantástica, e ele é todo conectado com moda. Então, ele fez um projeto junto com a turma dele, onde ele falava, ele verbalizava, ele fazia os desenhos, escolhia os tecidos, as cores, e eles fizeram a medição daquelas roupas, fizeram moldes, e mostraram aonde que estava a matemática na moda. Ele não foi para a apresentação, porque a feira é num lugar muito grande, com muito barulho, ele não conseguiu lidar com aquilo. Ele chegou e saiu, e foi de abafador ainda, mas essa é uma característica dele, né? Essa é a condição dele naquele momento. Mas não foi sempre assim. Na educação infantil, ele tinha uma seletividade alimentar bem significativa, ele era não verbal, tinha uma autoagressividade, colocava em risco a integridade dele, nos deu muito trabalho, muito trabalho. Se nós não tivéssemos acreditado nesse menino na educação infantil, nós não teríamos hoje um adolescente com essas capacidades que ele tem. A Andressa e o Leandro e a Sheila conhecem esse caso e sabem, é a prova de que uma intervenção pedagógica séria, né, e assertiva tem resultados exitosos. E eu até te perguntei, né, Rô? Eu ainda perguntei, esse menino tem realmente autismo? Porque eu não acreditei quando conheci o ano passado. Eu queria que o Ivan abrisse o microfone, Ivan, e pode fazer sua pergunta, por favor? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se foge muito do tema. Meu filho teve leucomalácia, ele nasceu prematuro, muito prematuro, e tem vários atrasos. E a gente faz alguns tratamentos de fisioterapia e tudo mais. Eu queria saber se vocês recomendam ou conhecem algum tratamento alternativo para ajudar no desenvolvimento dele. Obrigado. Essa é uma patologia que não está dentro do escopo, né, do nosso escopo, que a gente está falando em relação ao autismo e altas habilidades. Mas o que é importante, Ivan, se realmente houve esse diagnóstico, o mais importante é você buscar as intervenções o mais rápido possível. Sempre que a gente intervém, que a gente identifica de forma precoce, diagnostica de forma precoce e intervém de forma precoce, as possibilidades que você tem de melhoria, né, dos processos cognitivos, dos processos motores, sensitivos, eles vão te auxiliar, independente da patologia, independente da condição, né? E a gente tem que pensar exatamente nisso. Identificou, inicie a intervenção, busque os melhores profissionais que você pode, inclusive da educação. Bom, Ivan, espero que tenha ajudado. Você quer fazer uma pergunta, né? Sim, eu gostaria. Dentro dessa experiência de vocês, dentro do grupo, você tem alguma experiência com a parte de terapia integrativa, com uma criança, por exemplo, medicina tradicional chinesa, aromaterapia? Existe alguma abertura para isso? Vocês têm alguma experiência? Muito se tem estudado, né, Regiane? Então, essas terapias alternativas, o próprio Sistema Único de Saúde já tem aceitado algumas dessas terapias, né? Existem pessoas que aprovam, pessoas que desaprovam, pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Então, você tem que buscar o que realmente você entende que seja o melhor para ti, né? A gente nunca vai falar para você, faça só isso ou faça só aquilo. Coração de mãe, coração de pai, sempre fala assim, eu vou tentar.
porque no mínimo não vai dar certo. Mas se der certo, que bom. Então, a gente tem que buscar o que realmente está ao nosso alcance, né? Felipe, por favor, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, não sei se é uma pergunta, um desabafo, um pedido de dica. Vamos lá. Para mim é tudo muito recente, tá? A gente teve, nossa filha com 7 anos foi diagnosticada com TEA, no limite ali, então demorou o diagnóstico porque a gente teve 4, 5 laudos diferentes, mas foi a primeira vez que a gente teve aí 2, 3 médicos que concordaram. Então foi em março que a gente teve o laudo. E, enfim, estava tudo bem, né? Estava em terapia, tudo, veio uma pandemia, ela continuou bem, mas nesse último mês aí a coisa saiu um pouco do controle, tá? Mas independente disso, minha dúvida é, eu tenho muita dificuldade de identificar o que é birra e o que é condição. Eu sei que as coisas se misturam. Como eu falei, não sei se é um desabafo, ou se é um pedido de ajuda, ou se tem alguma dica aí que vocês possam fornecer para conseguir separar o que é uma coisa e o que é outra, tá? Felipe, obrigado pela sua coragem de contar sobre você, obrigado pela sua participação. Obrigado. É comum, né, a gente fazer essa comparação. Será que é birra ou será que é uma condição? O importante é você observar o comportamento da sua filha, né? Observa o comportamento dela. Ela faz isso porque ela quer algo, ou ela faz isso realmente somente por birra. Às vezes ela quer atenção, às vezes ela quer algo e de repente não consegue te dizer da melhor forma que você vai entender. Então, buscar formas alternativas de se comunicar com ela, até para entender exatamente qual é essa necessidade. Posso E na pontuar, questão do TEA... Opa. Cristina, pode falar, desculpa. Na questão do autismo, tem toda a questão emocional, né? O déficit na área emocional. Então, eles têm dificuldade para controlar as emoções e para expressar muitas, por exemplo, fome, desconforto, dor, né? Então, o que eles fazem? Eles gritam, muitas vezes pode parecer uma birra, mas pode ser também a dificuldade de expressar o que eles estão sentindo. Então, para eles é muito difícil, então tem que verificar se realmente isso é uma birra ou é uma expressão de algum, né, de descontrole emocional ou alguma outra sensação, né, desagradável, que no transtorno do espectro autista é difícil. Eu tinha um menino que eu atendia, que ele tinha Asperger, ele dizia, Sheila, meu cérebro está todo destruído, e ele passou no atendimento me dizendo isso e eu não entendia. Depois eu fiquei sabendo pela mãe que aquela tarde ele estava com dor de cabeça. Então, ele queria expressar a dor de cabeça, era o cérebro destruído. E muitas vezes também com fome, ele fazia isso, parecia birra, parecia a reação ao que estava sendo proposto, a atividade, e na verdade ele estava com fome. Então, tem que entender, assim, né, poder esclarecer com a criança se realmente, né, entender se é birra ou se é algo que está, né, tá lhe incomodando muito e eles não conseguem controlar. Uma outra possibilidade, é difícil, nós temos um amigo autista, conhecido, chamado Rodrigo Tramonte, ele fala uma coisa bem interessante. Quem conhece um autista, conhece um autista, e não o autismo. Por isso que é um espectro, é muito complexo. É difícil para a gente conseguir rotular dizer, olha, a questão é essa, a solução é essa. É muito difícil por conta de um recorte muito pequeno que é apenas o seu relato, né? O próprio médico tem dificuldade, o psicólogo dificuldade de diagnosticar ou também pontuar, isso numa consulta mais longa. Então, o que a gente consegue dizer é que outra possibilidade, hipótese, né, que alguns autistas são hipersensíveis, têm uma sensibilidade muito mais alta aos estímulos sensoriais. Nós encontramos uma criança, por exemplo, no orfanato, onde um simples abafador acabou com boa parte das crises dela. O problema dela era o sonoro, era o barulho no orfanato. Mas esse é o caso dela. Então é muito difícil pontuar. Então a gente toma muito cuidado de falar, olha, resolve dessa forma, porque o autismo ele é muito complexo. O que a gente consegue dizer é,
talvez você tentar identificar padrão, essa é a minha função na Cogniscience, né? Criar tecnologia em função de identificação de padrão. Talvez o que esteja provocando seja padrão. No caso dessa menina que eu contei agora, o padrão era, toda vez que aumentava os ruídos, ela tinha uma crise. Mas era o caso dela. Então, assim, quem conhece um autista e não o autismo como um todo. Felipe, você está no grupo de WhatsApp? Tô no VIP Batistinha. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o seu telefone, me dá um oi aqui no meu celular, eu vou te passar o telefone do Leandro, eu tenho certeza que essa equipe maravilhosa vai poder te dar uma assistência mais pessoalmente, pode ser? Pode, claro, ótimo. É um pedido meu, gente, de vocês depois conversarem com o Felipe à parte, tá bom? Claro. Me dá um oi aqui no WhatsApp para eu saber, Felipe, qual que é o seu número. Eu tenho o contato dele também. Oi? Eu tenho contato do Felipe também, Ri. Obrigado. Passa para mim. A Ivandra está aqui hoje, gente. Ivandra, você está aí, você fez 9 perguntas, né, gente? Ela está aí, Ivandra? Não está, né? Então, perdeu. Maíse Caniotti, está aí? Temos uma pessoa de Angola também que me fez várias perguntas. Ela abriu alguém abriu o microfone aí. Não? Tá. A Ivandra é de Angola. A Ivandra é de Angola. Ivandra, você não está aí, né? Tá. A Maíse perguntou o seguinte, vamos aproveitar aqui que está uma sala bem bacana. O Fábio, você tem mais alguma pergunta, Fábio? Não, é o Fábio. O Luca é o filho dele. Você quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa? Marissandra? Marissandra, quer perguntar alguma coisa? Na verdade, eu só queria falar para essas pessoas que acabaram de descobrir, ou que têm medos, receios, desse estereótipo que posicionaram seus filhos como autista, né? Que para um autista não existe barreiras, né? O meu filho, ele me mostra cada dia que todas as barreiras, todas as impossibilidades deles que um dia foram julgadas, ele vem rompendo. A própria terapeuta dele diz que o Nicolas, ele é o exemplo de superação do consultório dela, né? Então, nunca baixem a cabeça, nunca desistam, e quanto mais a gente falar com pessoas que vivem e vivenciam tudo aquilo que a gente vive, eu acho que fica mais leve para a gente poder superar todas as dificuldades existentes. É isso. Maravilhoso, obrigado, Mari. Bom, a gente, na verdade, está chegando ao final da nossa live, né? Já são 8h30. Eu queria saber se mais alguém do grupo aqui da sala tem alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer. Agora é a hora. Davi, abre seu microfone e faz a pergunta. Opa! Davi, tudo bem? Caiu? Só escutei o opa. Acho que caiu. Então, daqui a pouco ele volta. Ele perguntou aqui, o Davi, foi essa pergunta dos dispositivos eletrônicos, Helene? Sim, aham. Ele perguntou, acho que ele vai voltar, sobre os dispositivos eletrônicos, celular e tablet, são prejudiciais para crianças dentro do espectro? Recomendo aplicativos? É a pergunta dele. Davi voltou. Davi, você voltou? Opa, bom, voltei. Eu já fiz sua pergunta aqui sobre os tablets e celulares, tá? Perfeito. E a pergunta ali complementar, caso seja recomendado, enfim, se eles teriam um ou mais aplicativos para recomendar, educacionais, enfim. Aliás, assim, antes de vocês responderem a pergunta do Davi, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu acho que hoje virou uma doença isso, né? Tem celular que, se você tira de criança, ela grita e não precisa ser autista. Tá um absurdo, né? Eu não sei se isso é normal também, né, gente? Mas não é fácil, não. Ricardo, bem colocado. É óbvio que a classificação internacional de doenças, que é o CID, né, e o DSM, que vem falar dos transtornos,
já categorizou, né, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos como doença, sim, é um transtorno, tá? Então, independente se for alguém dentro do espectro ou não, pode vir a ser uma patologia, né? O uso excessivo, o uso em excesso das tecnologias. Do tipo, não consigo largar o aparelho, eu tenho que dormir com o aparelho, né? Eu acordar, a primeira coisa que eu faço é eu abrir esse negócio, eu perder reuniões por conta de celular, por conta do uso do tablet. Então, esse é um risco que hoje qualquer um de nós, inclusive, a gente está passível, né? Ainda mais em período de pandemia, que a gente tem usado essa tecnologia o tempo todo. E em relação a aplicativos, né, esses aplicativos, eles auxiliam no processo pós-diagnóstico, né? Então, para a área pedagógica, para a área instrucional, para hábitos sociais. Então, existem vários aplicativos. Nossa, eu até me arrisco a não falar os nomes, porque eu vou esquecer de outros que são importantes, mas depois eu posso fazer uma lista e enviar para a Eleni também te encaminhar. Mas existem vários aplicativos que podem auxiliar nesse processo, né? Aí vai depender da tua necessidade. É uma necessidade para quê? Para melhorar os hábitos, para melhorar a fala, para melhorar a verbalização, né? O estudo dos fonemas, como a Rô fala. Então, assim, existem aplicativos para uma necessidade que eu não sei qual é, né? Então, se eu falar de um, eu posso falar de um que não seja a tua necessidade agora. Posso ajudar, Andressa? Vamos lá. Davi, por outro lado, nós temos que sempre avaliar todas as possibilidades, né? Alguns autistas possuem a dificuldade de aprender por imitação. Por essa questão de isolamento, de distanciamento social do autista, né? Por isso que se chama autista, ele vive dentro dele. Então, a aprendizagem ela pode ser dificultada por conta dessa não imitação. Como é que nós aprendemos a falar? Fala papai, fala mamãe. E alguns autistas têm essa dificuldade. Então, o uso da tecnologia, ele pode auxiliar. Então, não existe uma regra, não é linear, mas em excesso pode prejudicar, mas também, bem utilizado, talvez possa resolver um problema de forma lógica. Então, precisa dar uma acompanhada bem de perto, que vale a pena entrar no detalhe dessa questão. Cada caso é um caso, né? Como o Leandro trouxe, né? Cada autista é um autista, cada necessidade tem que ser olhada. O importante é que vocês não percam o momento, né? Identificou de forma precoce, ou mesmo de forma tardia, inicie a intervenção o mais precoce possível. Digo a vocês, assim, com toda certeza, é melhor você superestimular do que você não estimular. Nossa, fantástico. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Ou alguma colocação para a gente encerrar? Agora aquele momento, então, acabou. E finalizando, então, a nossa live de hoje, eu queria pedir uma mensagem para a Rosângela, para a Andressa, para a Sheila e para o Leandro, né, nesse momento que nós estamos passando, como cuidar bem dos nossos autistas. Fiquei assustado com o mapa, viu? Parece que nós estamos no século XX em relação ao autismo aqui no Brasil. É muito triste o que vocês passaram. Mas, enfim, gostaria de ver, então, encerrando a mensagem de vocês. Pode ser por ordem alfabética ou como vocês mandam aí. Eu vou tomar a frente, deixar a mensagem de que eu acredito, né, que é pelo conhecimento, pela disseminação de informação que a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas. A gente começou a live falando disso. A partir do momento que a gente der a entender dessas características, dessas necessidades, a sociedade começa a se organizar para oferecer os apoios adequados e a gente promover efetivamente a inclusão social e escolar de todas as pessoas, todas mesmas, todas as pessoas, né? Então, incluir significa ir ao encontro da necessidade do outro, que a gente possa guardar essa mensagem.
Rosângela, fantástico, obrigado. Eu sigo complementando a fala da Rô, né, com uma frase que o Renzulli utiliza muito, que é a maré alta eleva todos os navios. Né? Então, é independente de, assim, se tiver altas habilidades, deficiências, autismo, né, todos merecem o estímulo, né, merecem essa questão do diagnóstico para poder desenvolver, né, de acordo com as suas características, mas todos merecem ser estimulados e desenvolvidos. Obrigado, Sheila. Pelo convite, estava ótima a conversa. Obrigado. Eu ficaria aqui 1 hora ouvindo vocês, sabia? Que bom, Ricardo. Muito mais. O que eu tenho a dizer é que precisamos todos, né, nos unir em prol da causa, seja da causa autista, das crianças, né, das pessoas com altas habilidades, porque com base nesse conhecimento, nessas identificações de forma precoce, que é isso que a Cogniscience se propõe, a partir do momento que a gente identifica e mais pessoas têm conhecimento do que realmente tem de necessidade, a gente consegue desenvolver políticas públicas e incluir, de fato, essas pessoas na sociedade. Obrigado, Andressa. Bom, pessoal, agradecer, né, Ricardo? Obrigado pelo convite. E se eu puder deixar uma mensagem, para a gente questionar a nossa visão, nosso conceito de perfeição. Será que perfeição é ser a média? Então, às vezes, a pessoa tem um familiar autista ou uma alta habilidade e fala, olha, mas peraí, o que é perfeição? Existe uma linha, também discutível, que defende que talvez o autismo seja uma evolução da espécie humana. Claro que isso está discutido. Mas, para chamar a atenção do que é perfeição, e o autista, altas habilidades, ele é um gênio na programação, por exemplo. Mas o que não tem altas habilidades, às vezes ensina a questão de afeto, de família, de uma forma como ninguém ensinaria. Então, conseguir aceitar e entender e discutir, né, esse conceito de perfeição nosso, talvez seja algo que vale a pena. Obrigado, pessoal, pela participação. Parabéns, Ricardo. Sempre conversas interessantes. Eu sou fã do teu trabalho e desse grupo aqui. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Leandro. A gente vai manter aquele grupo de WhatsApp, tá, gente? Porque é um assunto, assim, que é muito importante. Por favor, Leandro, Sheila, Andressa, Rosângela, eu sei que ninguém vive só de live do bem, mas se vocês puderem sempre dividir ali as experiências, tenho certeza que vai ajudar muita gente e isso vai reverberar para que vocês também sejam pessoas muito felizes de onde vocês estiverem, né? Porque essa coisa que é profissional de vocês acaba ajudando muito mais do que vocês possam imaginar, eu tenho certeza disso. Gente, valeu, um beijo, obrigado, obrigada, excelente noite, boa noite, valeu, obrigado, pode abrir os microfones. Tchau. Gente, obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Você vai ganhar um grátis aí. Eu passei já, valeu. Falou, obrigado. Boa noite, tchau. Valeu, Leandro, valeu, hein? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Sheila. Adorei você, Sheila. Quero conversar com você depois, Sheila. Fica aí, então, Sheila. Regiane e Ricardo, vocês são ótimos. E vou falar parabéns pela live do bem, viu? Muito Foi legal. Excelente que eu consegui acompanhar. Que bom, obrigado. Parabéns, foi excelente.